que nosso estudo seja produtivo. Então vamos lá, nós estudamos no capítulo passado, no capítulo 9, que foi intitulado de Conhecimento Mais Confidencial. Então, assim, só para a gente dar uma reciclada no que a gente já viu. Então, a gente entendeu ali que Arjuna, ele ficou confuso, durante aquela batalha, e aí Krishna passou a explicar para ele a diferença entre o corpo, entre o espírito, e depois passou a explicar para ele os tipos existentes de yoga que podem ser praticados, e passou a explicar, dentre esses tipos, que alguns são mais difíceis de serem alcançados, mas são possíveis, e já um muito específico é o mais fácil, o caminho mais ideal para a nossa era, para a nossa existência, que seria ali, então, o Karma Yoga, a ação desprendida de interesse, mas que desprendida de interesse e desprendida de reação kármica mesmo, falando, Então, dentro desse conceito, para que não existisse karma, era necessário oferecer o seu serviço a Deus, e isso se tornaria, então, um serviço devocional. Então, Krishna passou a explicar um pouquinho do que era o serviço devocional para Arjuna, até que a gente chega aqui nesse capítulo 9, onde ele fala o conhecimento mais confidencial, que é quando ele começa a explicar a natureza divina. E aí ele introduziu 3 conceitos muito importantes, que foi falado nesse capítulo 9, que foi o conceito de Deus impessoal, Deus como super-alma e Deus na sua forma pessoal. Então, dessas 3 formas que a gente pode perceber Deus, se relacionar com Deus, mas que na maior parte das vezes a gente só está na percepção impessoal de Deus, dessa energia, Então, vamos entender ali o que Krishna explicou. E ele é tão esplêndido, em volta dele existe uma refulgência, um brilho, Então, vamos tentar trazer como exemplo assim o Sol, O Sol, ele tem os seus raios de Sol, Então, o Sol por si só tem todas as suas características, é um astro quente, Tem muito fogo ali, muito calor. E através dos seus raios de sol, a gente consegue perceber o sol. Se a gente chegar perto do sol, a gente deixa de existir, A gente não consegue nem chegar perto. Então a gente percebe o sol através dos raios do sol. E da mesma forma, através dos nossos sentidos limitados, a gente percebe Deus através dessa refulgência dele, como se fossem os raios do sol. Então, essa energia material dele, chamada de Brahman, quer dizer, essa energia espiritual, chamada de Brahman, penetra a matéria. E aí a gente percebe Deus, então, como eu disse, através da natureza, através de um nascer ou pôr do sol, do oceano, às vezes de alguns acontecimentos, e a gente fala, nossa, isso só pode ser acontecimento divino, Então, a nossa percepção dele através da impessoalidade. E tem algumas escolas de yoga que vão dizer que a meta da vida é se fundir nessa energia considerada impessoal. Só que dentro dessa concepção de se fundir com essa energia, estaríamos perdendo a nossa individualidade. Então, estaríamos se tornando parte de Deus. Na verdade, coisa que Krishna já explica que nós somos uma centelha, parte dele. Mas no conceito do impersonalismo, a gente perderia essa individualidade. Então, na tradição de quem segue os ensinamentos de Krishna, dentro dessa linha de yoga chamada personalismo, porque
Você está mantendo uma relação de pessoalidade com Deus, aonde a meta última de iluminação é, né, deixar de reencarnar, transcender a matéria, voltar para o mundo espiritual, mas mantendo a sua individualidade pessoal. Então, a sua relação vai ser sempre eterna com Deus. E através de uma relação pessoal. Então, não vou adentrar muito a isso, mas só para falar desse conceito, né? De que foi bem importante no último capítulo falado, Krishna usou a palavra e manifesto para o impessoal, manifesto para Deus presente no coração e pessoal para Deus como a pessoa divina mesmo, que habita o planeta dele, o plano espiritual, tá? Que é o próprio Krishna que falou esse Bhagavad Gita, que descendeu ao mundo para transmitir esse conhecimento. Então, esse capítulo 10, ele se chama A Opulência do Absoluto. Então, no conhecimento mais confidencial, no capítulo anterior, Krishna, ele então falou dessas características dele como amplitude divina, né? Que ele está presente em tudo, permeia tudo. Ele também falou um verso importante, que é, acho que é o 9:27, que ele fala, né? Se alguém me ofertar com amor e devoção, flores, frutas ou água, eu aceitarei. Então, é uma forma de que Krishna quer se relacionar amorosamente com ele, né? Então, ele se coloca, né? Ele fala, ele afirma, né? E se alguém ofertar com amor e devoção. Então, isso é um ponto bem importante do capítulo 9, que reforça a questão do serviço devocional do Bhakti Yoga. Então, esses são os aspectos que foram mais importantes ali no capítulo 9 e que vão servir de base para a gente continuar entendendo o capítulo 10 e 11, que está vindo aí pela frente. Então, nesse capítulo 9, Krishna descreveu ali algumas características. E no capítulo 10, Krishna continua a descrever as suas ilimitadas opulências. Por isso que esse capítulo chama Opulência do Absoluto. Krishna vai descrever ali com mais detalhes tudo que Deus é capaz, né? Então, se a gente considera que Deus pode fazer qualquer coisa, né? Ele é ilimitado. Então, a gente vai ouvir aqui o que Krishna vai falar um pouquinho sobre essas coisas que ele pode fazer ilimitadamente. E aí, nesse capítulo, a gente... até Chandramukha Swami comenta aqui, ele fala que... Na verdade, Chandramukha Swami vai falar isso depois, mas o próprio Krishna fala que através dos sentidos humanos, os nossos 5 sentidos, que são limitados, nós podemos experimentar Krishna. Né? Só que ele fala que o máximo que a gente consegue perceber Deus através dos sentidos é a forma impessoal dele. Então, às vezes, a gente bater no peito assim e falar, não, eu tenho a minha própria forma de relacionar com Deus porque eu sinto Deus de uma forma muito específica. Eu vejo Deus. Se a pessoa estiver falando isso através dos seus próprios sentidos, existe uma grande chance dessa comunicação não ser, assim, de fato, a experiência de Bhakti Yoga, porque os sentidos são limitados, porque eles são materiais. A gente precisa de sentidos materiais para interagir com a matéria. Quem percebe a reação dos sentidos, então, é a mente que transmite lá para a consciência, tá? Mas assim, quem nunca aqui olhou um saco de lixo e falou, nossa, tem um cachorro lá na rua, e quando você chega perto é um saco de lixo, né? Aquela velha história. Então, os nossos sentidos materiais são limitados. A gente tem uma certa distância que a gente enxerga com perfeição, que a gente ouve com 100% de consciência. Então, entregar toda a nossa fé naquilo que a gente absorve através dos sentidos pode ser um erro. Não só na vida espiritual, mas na nossa vida mesmo. Então, nossa, eu acho que eu escutei tal coisa. Eu vou basear, então, a minha ação
nesse acho que eu escutei, tá? Então não é legal a gente colocar 100% de fé nos sentidos, porque eles são realmente limitados. Então Krishna fala, o máximo que alguém vai me conhecer nesse mundo, através dos sentidos, é o impessoal. Por isso, Arjuna, por isso eu vou começar a descrever em mais detalhes as minhas opulências, para que você possa começar ali a saborear, entender quem de fato é. Então, assim, a gente já ouviu ali falar que Arjuna era a pessoa que foi escolhida porque ele era capacitado para receber esse conhecimento de Krishna, era uma pessoa que não invejava Krishna, era uma pessoa humilde e com muito conhecimento espiritual. Arjuna vem de uma família bem importante, tradicional, assim, no sentido de que seguia as escrituras védicas, né, os princípios religiosos. Então, Arjuna tinha um conhecimento acerca da espiritualidade, mas até então ele não tinha ali a consciência de que Krishna era o próprio Deus, o próprio Krishna que estava ali do lado dele. Mas, ainda assim, Arjuna estava num corpo material limitado, com sentidos limitados. Então, Krishna passou a descrever então, para eles esses detalhes, para que ele começasse a ter uma outra percepção de Deus, né? Não só da forma impessoal ali. Então, aí ele começa então descrevendo essas opulências dele, dizendo que as qualidades mais louváveis de um yogi, de um praticante de yoga, ele até descreve ali, né, autocontrole da mente, vários detalhezinhos assim que são interessantes para quem é praticante de yoga. Ele diz que todas essas qualidades surgem dele mesmo, bem como ele é a fonte de todos os mundos, materiais, espirituais. Ele até explicou nos capítulos passados que ele era o objetivo último de todos os sacrifícios, ou seja, ele já estava dando indícios ali para Arjuna que a meta última era sempre olhar para ele. Então, aqui ele vai continuar ainda trazendo essas características de que ele é o Senhor de tudo, que tudo vem dele, e ele afirma que quem está convicto disso, quem aceita então que Krishna é essa grande personalidade, que Deus é essa grande personalidade, né? Onipresente, onipotente, passa a se ocupar em serviço devocional. E aí Krishna fala uma coisa que é legal. Então, a pessoa que se sente atraída então por Deus e passa a prestar serviço devocional, ele mesmo dá a compreensão pelo qual a pessoa pode chegar a ele. Vamos entender isso aqui. Vamos ler, o verso 9 e 10. Então, página 142. Vai ser assim, Os pensamentos dos meus devotos puros residem em mim. Suas vidas são plenamente devotadas ao meu serviço e eles obtêm grande satisfação e bem-aventurança, sempre se iluminando uns aos outros e conversando sobre mim. É isso que a gente está fazendo agora. A gente está aqui conversando sobre Krishna, tentando entender um pouquinho mais. E aí ele fala assim, aqueles que estão dando sequência no verso 10. Aqueles que são constantemente devotados a me servir com amor, eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim. Para lhe mostrar misericórdia especial, eu, residindo em seus corações, entre aspas, o Paramatma, Deus que habita o coração de cada entidade viva, destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Então, o que Krishna quer dizer com isso? Cada vez que a gente passa, então, a tentar se aproximar dele de forma humilde, com essa intenção de entendê-lo, de se relacionar com ele, sem nada em troca, num relacionamento amoroso, ele, então, passa a aperfeiçoar
a nossa visão, a nossa forma de senti-lo. Desculpa, gente. Destruindo a escuridão nascida da ignorância. Ou seja, quando ele fala aqui ignorância, ele está falando dessa ignorância de não recobrarmos a nossa consciência original, não entendermos, não lembrarmos de quem somos. Então, a cada passo que a gente vai se esforçando, ele vai eliminando com a luz do conhecimento essa escuridão que nos prende à matéria, até que não haja mais escuridão, só haja luz, e essa luz significa, então, esse conhecimento, esse discernimento de quem realmente somos, né? Somos seres espirituais pertencentes a Cristo. E aí, Chandra Mukhaswami, ele vai falar aqui no comentário dele, depois desses versos, sobre um conceito chamado Bhakti Lata, que é semente da devoção. Então, vamos ler esse comentário aqui. Logo depois do verso 11, ele começa, o comentário dele fala assim: quem conhece e assimila as opulências do Senhor Krishna, ou toda a suprema causa de todas as causas, inclina-se naturalmente a prestar serviço devocional. Então, é o que Krishna está fazendo com Arjuna aqui. Krishna está falando um pouco mais sobre ele, e Arjuna está assim, começando a sentir um sabor ali interessante, né? Se sentindo atraído por Deus. Então, da mesma forma, nós começamos a entender um pouquinho mais sobre Deus, a gente começa a se sentir atraído a querer se aproximar a Ele, amorosamente. Aí, um pouquinho mais para baixo, de onde a gente parou, ele vai falar assim: a plantinha devocional que está sendo cultivada em seu íntimo ganha mais resistência e força. De fato, à medida em que se absorve Shravana, ouvir, Kirtana, cantar sobre Krishna, sua fé e atração e devoção e inteligência se desenvolvem cada vez mais, e sua compreensão sobre as diferenças entre matéria e espírito torna-se mais consistente. Então é isso. Aqui ele usou o exemplo do Shravana e do Kirtana, que é ouvir e cantar, ou seja, cantar o mantra Hare Krishna, que a gente já leu aqui ele comentando sobre isso. Mas, de qualquer forma, seja da forma que a gente tente se aproximar de Deus, se isso for sincero e humilde, Krishna vai refinando, então, a inteligência, né, o que ele falou aqui, ó, a fé, a atração, a devoção, a inteligência, começam a se desenvolver. Ou seja, Krishna percebe que você está indo na direção dele, então ele vai lá, é como se ele colocasse ali fizesse um upgrade no seu hardware ali, vou colocar mais memória, então, vou colocar mais HD, vou colocar mais um hardware aqui que ventila mais o seu sistema para você ter um desempenho melhor, né? Então, é mais ou menos isso, né? Você tem ali uma pessoa que está te dando um suporte de sempre evoluir, né? Então, isso é uma evolução espiritual. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele te prepara para você evoluir ainda mais nessa relação. E aí a gente chega aqui num ponto do Bhagavad Gita super importante, que é onde Arjuna, então, ele passa a aceitar como verdade tudo isso que Krishna falou para ele. Então é o primeiro momento ali do Bhagavad Gita que a gente vai ver o Arjuna falando assim: então agora realmente eu tô convencido disso que você está me falando. Até então, Arjuna estava ali com suas inúmeras dúvidas, mas aí ele fala assim, né? Tudo que você falou, a gente vai ler aqui, né? Mas ele fala assim: eu aceito tudo que você falou, Krishna, como verdade. Ele estava tão perturbado com a questão da existência material, das pessoas que iam morrer ali no campo de batalha, seus familiares. Estava tão perturbado com tudo isso, que aí, após Krishna ter comentado tudo que ele comentou até então, ele aceita como verdade e ele fala assim: eu quero que você fale um pouco mais sobre isso, estou me sentindo atraído. Então ele pede para Krishna falar isso, para que Krishna continue falando. Então a gente vai ver aqui,
verso 14, página 144. Ele falou só o comecinho aqui, ó. Ele fala: ó Krishna, aceito totalmente como verdade tudo que me dissestes. Aí depois ele continua no verso 16. Por favor, descreva-me tuas opulências divinas, com as quais penetra todos esses mundos. Aí ele continua. Krishna, o místico supremo, como devo pensar constantemente em ti? Como devo conhecer-te? Quais as tuas várias formas que devem ser lembradas? Ó Suprema Personalidade de Deus. Aí continua no verso 18. Ó Janarda. Janarda é um outro nome de Krishna. Esqueci agora o significado, mas depois posso trazer para vocês. Por favor, volta a descrever em detalhes o poder místico das tuas opulências. Nunca me canso de ouvir sobre ti, pois quanto mais ouço, mais quero saborear o néctar das suas palavras. Então, assim, uma coisa interessante sobre Krishna, sobre Deus, é que quanto mais a gente passa a falar sobre Ele, mais a gente se sente atraído. A gente pode observar isso de uma forma mais simples, através do mantra Hare Krishna. Todo mundo aqui já cantou o mantra Hare Krishna. Acho que eu já trouxe algumas vezes aqui no estúdio, a gente já fez até alguns kirtans. Quando a gente canta, a gente está sempre feliz. E a gente não vê o tempo passar, a gente quer continuar cantando. Então a gente está se relacionando com Deus através do nome dele. Mas quando a gente está falando aqui também sobre ele, sobre essas características, a gente se sente deslumbrado, a gente se sente encantado. Inclusive, o nome de Krishna significa, quem sabe aí? Vamos lá, no quiz, hein? Qual o significado do nome de Krishna? A Michele falou aqui que é o todo atrativo. É isso mesmo. Inclusive, a gente acabou de ler aqui em cima. Então, Krishna é o todo atrativo. Se a gente olha para ele, a gente vai se sentir atraído. No resumo mais resumido da ópera, né? Então, é natural que quando Deus se relacionar com ele, mais a gente quer ir em direção a ele. Então, é isso que aconteceu aqui. A Arjuna acabou de descrever que ele quer saber mais em detalhes o que ele usou aqui. Ele usou até uma palavra legal. Descreva em detalhes o poder místico das suas opulências. Então, ele queria saber, assim, aquelas coisas mais específicas mesmo do que Deus é capaz, né? Mais ou menos assim. Porque ele estava ali se sentindo inspirado, atraído, deslumbrado, né? Essa palavra interessante. E aí, então, depois que ele falou isso para Krishna, Krishna vai soltar o verbo mesmo. É isso mesmo que você quer? Você quer ouvir minhas glórias ilimitadas? Então, eu vou te contar agora. Senta aí na sua carruagem, puxa um suquinho, um snack aí, que agora eu vou começar a contar um monte de coisa. E aí, a gente tem aqui, ó, do verso 19 até o verso 40, então praticamente o verso 39, Krishna só descrevendo em detalhes aspectos das opulências dele. Coisas assim, magnânimas, que estão além da nossa compreensão e percepção. Ele vai descrevendo alguns elementos específicos, algumas personalidades específicas da época, dos grandes sábios, dos grandes rituais, dizendo que sim, ele é a fonte de tudo aquilo, né? Mais uma vez ele volta a falar, né? Eu já trouxe esse exemplo, eu não sei se foi no capítulo passado, acho que foi, da sílaba Om. Ele fala, né? Das vibrações, sou o Om transcendental. Mais uma vez ele fala sobre isso. Então ele vai trazendo alguns detalhes, ó. Dos sacrifícios, sou o cantar dos santos nomes, que é essa prática de cantar o mantra, Hare Krishna. Dos objetos inertes, sou os Himalaias. Então ele trouxe ali para Arjuna referências que a Arjuna tinha ali de todos os preceitos védicos, dizendo que ele era toda essa
a fonte por trás de tudo isso, né? Dos rios que correm sou o Ganges, por isso o rio Ganges também é tão adorado na Índia. De todas as criações eu sou começo, meio e fim. De todas as ciências eu sou a ciência espiritual do eu. Enfim, é até legal, eu sempre achei interessante ele falar assim, das letras, letra A. Então, curioso, né? Até o alfabeto, né? Krishna está usando como referência ali, né? A primeira letra. Então, isso é significativo. O A é a primeira letra do alfabeto. Então, ele sendo o A, ele é a primeira fonte, né? Criador de tudo. Das poesias, eu sou o Gayatri. Enfim, ele passou aqui, descreveu um monte de coisas que ele é. E ele ainda ressalta aqui, ó. Onde que ele fala? Não estou achando aqui exatamente onde ele fala, mas ele fala assim, Arjuna, isso aqui é só um pouquinho das minhas opulências. Eu nem vou continuar falando muito aqui, porque é só um pouquinho, para você ter uma noção, né? Ele já falou um tanto aqui. Mas aí ele finaliza aqui, falando aqui no verso 42. Mas qual a necessidade, Arjuna, de todo esse conhecimento minucioso? Ele perguntou para Arjuna, mas por que você quer saber tudo isso, cara? Com um simples fragmento de mim, eu mesmo penetro todo esse universo. Então, o que dá a entender aqui, que a gente pode entender com isso, é que assim, você não precisa saber tudo isso sobre mim. Eu ainda tenho muitas opulências ilimitadas. Não precisa saber de tudo isso para se relacionar comigo. Você pode se relacionar comigo através de forma simples. E aí ele fala, com um simples fragmento de mim, eu penetro todos e sustento esse universo. Né? Então, ele já está presente nos nossos corações. A gente pode se relacionar com ele através disso. E, turma, esse capítulo foi super curtinho, né? Mas, assim, super até engraçado, porque é um capítulo curto que Deus está falando das ilimitadas características dele, né? Mas aí ele termina o capítulo falando, não preciso falar mais coisas, já está suficiente. E aí o capítulo 11 também vai ser um capítulo curto. Ele tem ali 55 versos, mas Arjuna ainda não satisfeito não num tom de desafio, né? Não satisfeito porque ele queria mais, né? Krishna falou, não, ele acabou de encerrar aqui. Para que tudo isso? Né? Estou te falando que de forma simples eu consigo fazer as coisas. A Arjuna vai continuar no capítulo 11. Não, fala um pouco mais aí, continua falando, né? Com essa vontade que eu comentei aqui, de que foi comentado também, de que quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente quer saber. E aí o próximo capítulo, ele vai ser assim, eu acho que ele vai ser interessante para todo mundo, porque Krishna vai descrever a forma universal dele. Não sei se alguém já leu aí, já avançou um pouquinho, mas Krishna, ele vai falar que como forma universal, tudo acontece ao mesmo tempo, enquanto tudo está acontecendo, ele está se manifestando. Então, Deus é tudo ao mesmo tempo. Não tem nada que exista que não seja Krishna, que não seja Deus. Só que Arjuna pede para ver essa forma, como que é isso, né? Então você imagina assim, tenta imaginar aí na sua cabeça agora. Tudo que está acontecendo no mundo, exatamente agora, com todas as pessoas, com tudo, acontecendo numa tela de cinema. Assim. Ou seja, é muita informação visual, é muita coisa que vai acontecer. E é isso que Arjuna vai pedir para Krishna revelar para ele. E talvez a imaginação de vocês fértil, tente até imaginar como seria isso, né? E é uma descrição assim meio surreal para a nossa concepção. Tem algumas pinturas que representam essa forma universal de Krishna, eu vou mandar para vocês depois no grupo.
Mas vai ter até alguns pontos ali que você pode olhar, que você vai ler, pode interpretar de alguma forma assim, nossa, mas Deus faz isso? Então, quero que vocês leiam esse capítulo com a mente bem aberta para entender que Deus é ilimitado, ele pode fazer qualquer coisa. Mesmo tentando não julgá-lo. Não vai ter nada polêmico aqui, mas só estou trazendo essa informação. Entender que a forma universal de Deus, ela pode tudo. E da mesma forma que ela pode fazer algo que aparentemente possa parecer assim, assombroso, terrível, ao mesmo tempo ele pode transformar aquilo no mais puro amor. Estou falando isso porque vai ter uma descrição ali que ele fala que, por vontade dele, todos aqueles guerreiros que estão ali no campo de batalha vão morrer. E ele vem para aniquilar algumas pessoas mesmo. Mas até estava comentando aqui com a Michelle, que está aqui hoje, presente com a gente, estava comentando com ela que ela veio ontem, sobre essa questão de que tudo que Deus faz diretamente com alguém, no caso aqui esse exemplo, todas as pessoas que morreram no campo de batalha, pela vontade dele, todas elas foram liberadas espiritualmente, todas elas alcançaram a autorrealização. Então, assim, elas foram só, de certa forma, ali uma ferramenta para toda aquela história acontecer, o Bhagavad Gita ser falado, né? Então, às vezes a gente pode ler alguma coisa ali e falar, nossa, mas Deus faz isso? E criar um tipo de espanto, né, quanto a isso. Mas Deus pode fazer tudo. Ao mesmo tempo, ele pode transformar essa ação que pareceu estranha na coisa mais bela do mundo e amorosa do mundo. Então, assim, capítulo 11, a forma universal, ele é um capítulo vai mexer assim um pouquinho com o emocional e com a mente, porque Krishna vai descrever coisas assim surreais para a nossa concepção. E assim, ele é um capítulo, a gente pode lê-lo, aí principalmente quem começa a ler no comecinho da semana. Se vocês acharem que ok, a gente tenta ler o 11 e o 12, porque o 12 também não é longo. O 12 é bem curtinho, ele tem 20 versos só. Então a gente pode ler o 11 e o 12 e já concluir o segundo terço do Gita, que é referente a Bhakti Yoga. Então, assim, só para fechar mesmo aqui a nossa conclusão. Então, Krishna passou a explicar para Arjuna os tipos de yoga, tudo aquilo que eu já falei, e agora passou a descrever como a gente pode se relacionar com ele. Vai dar para Arjuna um leque de tudo que ele é, de tudo que ele pode ser como Deus ilimitado. E aí ele vai concluir o capítulo 12, que fecha, né, esse ciclo de Bhakti Yoga, falando sobre o serviço devocional. Ou seja, ele vai mostrar tudo isso para Arjuna e vai falar, tá bom, eu te mostrei tudo, mas agora vamos focar no que é importante. Então vamos voltar para o serviço devocional, que isso vai ser a base do seu estilo de vida. E a partir disso, então, a partir desse capítulo do 13 em diante, Krishna vai falar umas coisas que são muito legais. Diferença entre corpo e matéria, ele vai falar mais coisas práticas, assim, do dia a dia. Que, ou seja, a Arjuna já entendeu a essência. Ok, é serviço devocional. Agora, como que eu ponho em prática? Então, vai ser muito legal para a nossa vida mesmo, a gente entender esses detalhes, essas diferenças. Então, vamos tentar estudar o 11 e o 12. Não acredito que não vai ser muito difícil para a gente. Não. Tudo bem? Esse capítulo, apesar de ter sido curtinho, também trouxe coisas bem interessantes aí para a gente refletir e conversar, né? Eu sempre falo bastante. É isso, eu gosto de falar de Krishna, a gente não para de falar. Alguém quer trazer algum comentário, alguma observação, alguma percepção? A aula passada foi legal, vocês comentaram bastante, eu fiquei feliz. Então, quanto mais vocês comentarem, eu mais vou ficar feliz também. Mas se não tiver nenhum comentário, também não tem problema. Tá tudo bem. Eu fiquei na dúvida, acho que teve até alguém que colocou no grupo, né, sobre o Deus Narada. Você explica pra gente quem é esse Deus? Na verdade, Narada é semideus, né? Ah, é? Então, eu já trouxe para vocês aqui que os semideuses são personalidades com cargos, de certa forma, né, executivos, que
que existem para reger o mundo. Né? Eu já falei isso para vocês. Então, a gente tem o Seu Brahma, que criou o mundo, que é o arquiteto do universo. A gente vai ter aí Shiva, que é considerado o destruidor. Então, o mundo tem começo, meio e fim. Então, Brahma cria, Vishnu, que é um outro nome de Krishna, sustenta, ele mantém esse mundo por um tempo, esse universo. E esse mundo vai ter um final, vai acabar o ciclo, quem destrói é Shiva. E depois, novamente, novos universos são criados. Krishna descreveu isso aqui no Bhagavad Gita, a gente leu. Então, cada semideus vai ter uma característica específica para esse mundo acontecer. Só que Narada Muni, ele é ali um semideus. Na verdade, assim, ele é um semideus, mas ele não é considerado um semideus. Ele é um grande sábio. Existem, Krishna comenta aqui no capítulo passado, e nesse ele comenta, dos grandes sábios, eu sou tal pessoa, tal, ele até fala dos 4 principais sábios. Eu sou todos eles. Mas esses sábios a gente pode entender como grandes personalidades que foram dotadas de poder espiritual para que a população, para que o universo, nós, seres humanos, possamos saber mais sobre Krishna. Então, vamos dizer assim, são sábios, são monges que viajavam por todo o planeta falando sobre a espiritualidade, sobre Krishna, sobre Deus. Só que Narada Muni, ele era um sábio com uma característica um pouquinho revolucionária, vamos dizer assim. Então, ele criava Bom, o que a gente precisa entender de Narada Muni é que ele já era uma pessoa autoconsciente, autorrealizada. Ele já tinha consciência plena de Deus. Então, como ele sabia de toda a existência material, de quem era Krishna, ele pregava algumas peças, vamos dizer assim, ele criava alguns arranjos para que tal coisa acontecesse, para que o conhecimento fosse assimilado de tal forma e Krishna pudesse vir naquela situação. Então, assim, tem algumas outras escrituras que vão descrever mais em detalhes, mas tem os devotos de Krishna costumam falar muito assim, sempre tinha que ser Narada Muni, né? Ou seja, a gente está lendo ali uma história, um passatempo, aí a gente vê que tal coisa só aconteceu porque esse sábio foi lá e se intrometeu na história e falou, não, faz desse jeito aqui. Então, mas ele só fazia essas coisas porque ele sabia que aquilo seria um veículo para que Krishna pudesse aparecer e mais sobre Krishna fosse revelado, né? Mas ele é uma grande personalidade que sempre difundiu o conhecimento da espiritualidade e ele é descrito como um sábio e ele era musicista. Ele tocava um instrumento chamado Vina. Então, se vocês digitarem aí no Google, Vina, vocês vão ver que é um instrumento bem grandão, assim. É como se fosse Ele é parecido com o sitar, o mais popular, que acho que vocês conhecem. Então, o sitar, o que é o sitar? É uma cabaça, uma concha, né, que tem um fruto, tira-se a semente e a partir daquilo ali faz o corpo do instrumento, como se fosse uma guitarra. A Vina é um sitar gigantesco, com 2 cabaças bem grandes assim, também ali com aquela característica de guitarra. E é dito que Narada Muni, quando ele tocava a sua Vina, ele tinha o poder de se teletransportar entre planos, entre mundos, não só mundos espirituais, mas como planos espirituais. Então ele era o único que tinha capacidade de ir para o planeta de Krishna, o planeta espiritual, assim, tocava sua Vina e tinha essa oportunidade de ir para o mundo espiritual. Inclusive, até vou contar uma história bem rapidinha aqui, que fala sobre essas opulências de Krishna, que é interessante. Uma vez, um sábio estava embaixo de uma árvore, sabe, não, de uma árvore, e ele viu Narada Muni passando. Ele falou, Narada Muni, vem cá, tá? Onde você está indo?
Aí, Narada Muni falou, eu estou indo lá para o planeta de Krishna, vou me encontrar com ele. E eu vou me encontrar com ele. Aí o sábio falou, então faz um favor para mim. Pergunta para ele quantas vidas eu ainda vou ter que reencarnar antes de me autorrealizar, né? Para não precisar mais voltar para esse mundo, né? Aí ele falou, pode deixar assim, eu pergunto. Aí ele foi, trocou sua vida lá, se teletransportou, foi lá com o planeta de Krishna, encontrou com Krishna. E depois de um tempo ele voltou, passou pelo mesmo lugar e o cara continuava lá embaixo da árvore. Falou, Narada, você voltou? Como é que foi lá com Krishna? O que ele estava fazendo? Aí Narada Muni falou assim, Krishna estava passando um elefante no buraco de uma agulha. Aí, assim, cara, como assim? Como que alguém passa um elefante no buraco de uma agulha, né? Pois é, Krishna consegue fazer isso. Ele é ilimitado, né? Então, assim, trouxe esse exemplo dessa historinha porque a gente está falando das opulências de Krishna, né? Então, as opulências ilimitadas. E aí tem a relação com esse Narada Muni. Aí ele fala, caramba, Krishna é opulento mesmo, né? Mas e aí, você fez aquela pergunta que eu te falei, quanto tempo eu vou viver e tal? Quantas vidas eu ainda vou ter? Aí, nisso, estava passando um outro cara do lado, uma outra pessoa do lado, e ouviu ele falando essa pergunta, né? E aí, Narada Muni falou, Krishna falou assim, ele falou que você vai viver a quantidade de folhas que tem na árvore que você está sentado aí. Aí o cara olhou para cima assim, viu aquela árvore gigantesca, cheia de copas assim, né? Aí o cara que estava passando do lado olhou e falou assim, tudo isso, né? Tipo assim, ficou chocado, né? Nossa, você vai ter que viver tudo isso, coitado, né? Como se fosse assim. Aí o rapazinho, né, que fez a pergunta falou, nossa, Deus é muito bondoso, porque dentro de todas as milhares de árvores que existem no mundo, ele falou que eu só vou precisar renascer as folhas dessa árvore aqui, né? Então logo menos eu vou me encontrar com ele, né? Então é aquela história, né, do copo meio vazio, copo meio cheio. Então a gente pode olhar para uma misericórdia de Deus, às vezes quando a gente passa por uma situação de dificuldade, né, a gente pode olhar de forma positiva ou negativa, né? Então assim, isso foi uma historinha para mostrar quem é Narada Muni um pouquinho, mas depois eu vou tentar mandar um videozinho contando um pouquinho da história dele para vocês. Combinado. Combinado? Ô, Narada, e complementando aí, como foi o seu batismo com o nome Narada? Como foi a escolha aí? Na verdade, foi assim, todo mundo que está dentro da tradição de Bhakti Yoga ali, que quer seguir, né, essa proposta, que quer ser um Vaishnava, que são devotos de Krishna, é aconselhável que a gente busque o refúgio no mestre espiritual, preste serviço, faça perguntas, né, esteja ali auxiliando esse mestre nas palestras dele, aonde ele vai. Em um determinado momento, a gente pode assumir alguns votos para a nossa vida, alguns votos que são positivos para iniciar a nossa jornada espiritual. E quando o mestre ele sente que você já está há algum tempo executando esses votos, principalmente um deles é cantar o mantra Hare Krishna, né? Ele sente que você já está ali empenhado, que não era só uma fase, que realmente você queria isso para a sua vida, ele conversa com você, se você quer ser iniciado, né? A iniciação ela é um rito de passagem simbólico, mas dentro da tradição Vaishnava é uma forma que te conecta diretamente à fonte espiritual, porque existe uma coisa chamada corrente de sucessão discipular, que Krishna já falou aqui, que ele falou o Bhagavad Gita para tal pessoa, que falou para outra pessoa, que foi falado. Então, quando a gente aceita essa iniciação, a gente se conecta a essa fonte, né? Então, a gente está diretamente conectado com Krishna através dessa sucessão. E aí aconteceu isso, né? Já há muitos anos eu praticava os votos e aceitei ser iniciado. E aí a escolha do nome é o mestre quem dá. Não tem nenhum assim. Às vezes ele coloca um nome que é parecido com o seu nome, né? Tipo, enfim.
Por exemplo, a pessoa chama Carlos, ele vai lá e coloca o nome de Chaitanya, é a letra C, né? Então, o Chaitanya é um outro nome de Krishna. No meu caso, eu acredito que eu ganhei esse nome porque eu tinha banda, eu tocava guitarra, essas coisas e tal, então Narada Muni também, por ser um musicista, eu acho que ele sentiu essa inspiração, né? Então é isso. Não é muito segredo, não. Tá bom? Turma, não vou tomar o tempo de vocês, tá? Então, aproveitem que a gente tem o feriado aí, essa semana. Tentem ler o capítulo 11 e 12, para a gente avançar um pouquinho mais aí, que vai ser bem legal. Continuar sendo mais legal ainda. Tá? Então, vamos só finalizar a nossa prática aqui. Alinha a coluna, fecha os olhos. Entoa um grande mantra Om. Esvazia o pulmão. Inspira. Então, em honra a essa prática, esse estudo, ao conhecimento que a gente está assimilando da Krishna, então, saudamos Namastê. Valeu, obrigado. Bom final de semana. Qualquer coisa, manda mensagem lá no grupo. Bom final de semana, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.